Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Então estamos aqui após uma pesquisa que eu fiz com vocês para definir o que a gente faria nessa próxima aula. Né? Como eu havia comentado quando eu enviei a enquete, eu percebi muita dúvida em relação à orientação a objeto, né? Muitos erros ainda um pouco básicos. Eu considerei, né, que vocês viram orientação a objeto do segundo ano, mas a gente entende, né, um ano atrás, então muito conceito ficou. Tentei revisar ou passar o conteúdo de uma forma mais rápida, mais objetiva, né, considerando esse fato, mas percebi que a gente precisa reforçar mais um pouco. Então a gente já tinha adiantado para banco de dados, então a ideia era retomar um pouquinho da orientação a objetos, seguindo com o banco de dados na sequência. Então, por isso que eu fiz a enquete para saber isso de vocês, né? Ninguém melhor do que vocês para dizer se você estava à vontade com o conteúdo até então ou se precisava de uma revisada. Foi aí que eu lancei a tal da enquete com duas perguntas. Primeiro, né, o que vocês achariam de uma revisão nesse módulo 6? E segundo, o formato. Sobre a revisão, né, a resposta foi de 75% pedindo a revisão de orientação a objeto dessa parte que a gente já viu do banco de dados e 25% para a continuação do conteúdo. Então a gente tem aí uma votação expressiva pedindo pela revisão. A gente não teve um grande número de votantes, mas sim, foi uma quantidade expressiva, mas poderia ter mais. De qualquer forma, isso expressa a vontade de uma maioria da gente revisar. A gente vai começar essa revisão já, e aí eu vou percebendo, né? Dependendo do ritmo, a gente faz só na aula desse módulo 1, mas se a coisa render, a gente faz módulo 1 e módulo 2. O formato também teve aí uma votação mais expressiva ainda, que a pergunta era se seriam aulas gravadas ou aulas síncronas. Então, a aula gravada ganhou aí por 81%. Isso se considerar que mais alguns votos foram para aula gravada e atendimento síncrono, que isso se mantém. Nessa semana a gente tem atendimento síncrono. E ambos também entendo que é a mesma coisa. Então, eu acho que teve 1 ou 2 votos só pela aula síncrona. Então, isso é interessante até porque reforça que o método que a gente está utilizando está sendo aceito por vocês. Tá? Sobre a aula síncrona, como eu falei, está mantida, só que vocês perceberam que na semana passada eu não fiz, porque teve um pedido de outros professores para que a gente só fizesse as aulas, seja de atendimento ou não, claro, principalmente atendimento, né? As outras isso já estava acertado, que as aulas de atendimento fossem feitas dentro do módulo, tá? Então eu vou ver ainda, se tiver muita demanda, muita gente tentando tirar dúvida, eu mantenho todas as sextas, senão eu faço nas sextas só nas semanas que a gente tem aula só dentro do nosso módulo. Então, essa semana a gente tem módulo novo, o módulo 1 do sexto ciclo, então a gente tem atendimento. Ok? De início, eu já peço desculpas pelo meu nariz, pelo meu fungado, porque a rinite, não sei para vocês aí, mas eu vejo que tem bastante gente com alergia atacada, período de floração, a minha tá daquele jeito. Já devem ter percebido em outros vídeos, mas tá pior agora, então o fungo do nariz aqui não tá fácil. Beleza? Vamos trabalhar então. Então, qual é a ideia? Eu pensei, né, poderia corrigir junto com vocês a atividade ali do NetFC, só que assim, vocês sabem da situação de vários colegas que não conseguem fazer atividade dentro do prazo por falta de algum tipo de recurso, seja computador, internet, ou mesmo os que enviam com atraso e aí tendo ciência que a nota vai ser afetada por isso. Mas, enfim, sempre tem alunos por entregar atividade. Aí, se eu corrigir aquela, eu estou dando a resposta para eles, então não seria justo. Mas, assim como eu fiz com a biblioteca, tentando aproximar, e eu acho que sim, foi aproximado da ideia do NetFC. Eu vou trazer um outro exemplo também
muito próximo, né? E aí eu pensei num exemplo, ou sempre penso em exemplos de algo que a gente tem o conhecimento no mundo real, né? Eu não vou trazer aqui, vamos fazer um sistema de controle aéreo, um sistema de contabilidade, um sistema médico, não. Nada disso que a gente não faça ideia de como funciona. Então eu pensei num sistema acadêmico, né, no nosso cigarro, claro, algo inicial pedagógico, né? Ou seja, não tão próximo do mundo real e focado numa pequena parte, uma parte realmente introdutória ali do sistema. Que seria o quê? O cadastro de alunos associado a uma turma que é associada a um curso. Então, a gente está falando de sistema acadêmico que vai muito além disso, vai questão de disciplinas, de frequência, de nota. Então, o sistema acadêmico é algo gigantesco. É só ver o nosso SIGA aí, um sistema de milhares, talvez milhões de linhas de código. Não é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai partir ali da orientação objeto, identificando as entidades com seus atributos e métodos, né, explicar para que vocês entendam como foi feito antes, como é que isso seria feito sem o banco de dados, quando a gente fez ali no começo, vocês trabalharam com vetores, só para quem não entendeu entender, mas de imediato a gente já migra para o banco, fazendo cadastro, consulta, chegando na páginazinha web. Ou seja, a gente vai fazer exatamente o que foi feito nos exemplos anteriores, no novo contexto, e aí eu vou fazer sempre, porque eu geralmente eu trago um SQL já meio pronto, trago algumas coisas meio prontas para a gente não perder tanto tempo no vídeo. Mas agora eu vou fazer sem ensaio algum, né, para que a coisa gere erro e vocês vejam o erro correndo, porque né, nessas aulas gravadas, como tudo é planejado, eu estou vendo que falta aquela questão que a gente tem em sala de aula, né? Não funcionou, agora vamos trabalhar para corrigir isso. Como é que faz? Testa aqui, testa acolá, cadê o erro? E aí eu estou vendo que vocês estão com dificuldade de lidar com os erros. Né? Dá um erro no sistema de vocês não estão conseguindo achar. Vocês estão conseguindo fazer, né? Muitas vezes chega o sistema, quando vocês tiram dúvida, chega 99% do programa pronto, mas travam num errinho. Então eu vou, não é que eu vou me esforçar para errar, mas eu não vou me empenhar para não errar, para que os erros ocorram e vocês percebam e de repente, tive um erro semelhante, eu consigo identificar esse erro. Porque eu tenho recebido e-mails diários, 2, 3, 4, 5 e-mails com dúvidas de vocês, e nunca é de não saber o que fazer. Não, fez, mas deu um erro e não consegue corrigir. Então, eu vou tentar focar nessa nossa aula de revisão, nessas nossas aulas, né? Como eu falei, devem ser 2, essa de hoje daqui a 2 semanas, dando sequência. Eu vou tentar focar um pouco nos erros também, tá? Se não ocorrer, uma vez ou outra eu posso tentar provocar, e eu vejo que boa parte desses erros, e na verdade a grande maioria, está associado ao banco de dados, né? Seja a questão da conexão, criação de tabela, como eu fiz o vídeo lá, um errinho ou outro de SQL, enfim. Na maioria também, isso é bom, são erros simples, né? Nunca chegou algo complexo para mim, nossa, isso aí a gente não pensou ou não falou sobre, não. É coisa simples que geralmente no pai bola a gente resolve. Mas, como eu falei, na sala de aula a gente tem melhor essa dinâmica, né? A gente faz junto ali e gera o erro, aí a gente vai corrigir, ou alguém chama e é um erro interessante, eu levo e mostro para todo mundo. Claro, né? A gente não pode ficar preso a isso, não dá para fazer naquele formato, mas a gente vai tentando simular da melhor forma possível aqui. Tá joia? Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pouco diferente. Então, as pesquisas foram feitas, eu gostei da enquete, então é uma coisa que a gente pode manter quando for preciso. Não que eu vou ficar modelando o banco de dados aqui, mas eu sei que vocês viram, e eu acho que é um bom ponto de partida para a gente identificar entidades. Se vocês perceberam, né, nos dois exemplos que a gente trabalhou, desde a biblioteca ou o que vocês desenvolveram lá do Netflix, há uma proximidade
de praticamente 100% do que são as entidades no sistema orientado a objeto e o que são as entidades no banco de dados. Então, vocês perceberam que na biblioteca a gente tinha as classes, tinha a classe livro, por exemplo, com um título, com autor, ISBN, edição, ano de lançamento, etc. E tinha exatamente essa classe, essa entidade como uma tabela. Também uma tabela de banco de dados com título, autor, ISBN, editor, etc. No banco de dados a gente percebeu a necessidade de um ID, né, que é um identificador único, que é a nossa famosa chave primária, para diferenciar os registros. E aí depois a gente voltou para a orientação a objeto e percebeu que esse ID também era importante lá, para poder referenciar um determinado livro, por exemplo, para poder alterar os dados do livro, ou mesmo remover, como a gente fez no último exercício. Isso aconteceu a mesma coisa também na atividade de vocês do Netflix. Vocês pensaram, né, quando a gente começou com a orientação a objeto e nem tinha falado do banco de dados, vocês pensaram, não, tem a classe filme, tem a classe série, tem a classe associado, e todas essas classes viraram tabela livro, tabela série, livro, tabela filme, tabela série, tabela associado. Um detalhe muito pequeno, que não chega a ser um erro, mas é um padrão e é interessante seguir, eu vi muita gente confundindo isso. Na orientação a objeto, pessoal, a gente deixa as classes no singular. Filme, né, porque ela é uma classe que você representa um filme, né? Cada objeto criado dessa classe é um filme, é uma série, é um associado. Então, classe sempre no singular. E, como a gente já sabe, letra maiúscula na classe criou objeto, letra minúscula para criar objeto. Então, esses detalhes aí não esqueçam. Não é erro, mas é um padrão estão aí para serem seguidos, para deixar a coisa mais organizada. A gente nunca pode pensar que a gente, não, mas o sistema é meu, eu faço como eu quero. Tá, hoje ele é seu, você está fazendo sozinho, mas nenhum sistema no mundo é criado por uma pessoa só. Pode até ser começado, mas depois ou mais 2, 4, 8, 16, 20, 1000 pessoas mexendo no sistema, e se não há um padrão, aquilo vira uma bagunça, se torna uma coisa ingerenciável. Então vamos seguir padrão, sim, e eu vou cobrar isso, tá? Né? Não é a primeira vez que eu estou falando. Então, professor, mas está 100%, está funcionando, o senhor tirou 1/10 de mim porque eu fiz as classes com letra minúscula. Tirei porque vocês precisam entender que alguns padrões, por mais que pareçam opcionais, eles devem ser seguidos, tá? Então, fiquem atentos a isso e eu vou cobrar isso. Então, classe, letra maiúscula, objeto, letra minúscula. E aí tem algumas coisas de sintaxe e programação, né? O nome da classe que está lá dentro do PHP deve ser o nome do arquivo .php também. Né? O PHP até permite que não seja, mas em outras linguagens isso gera inclusive erro. Então, de novo, classe, letra maiúscula, objeto, letra minúscula. E aí, mais uma questão de semântica, fica mais interessante e é importante que as classes sejam no singular. Então, é classe filme. Já no banco de dados, é muito comum que aí seja no plural, seja a tabela filmes, seja a tabela séries, seja a tabela associados. Por quê? Porque numa tabela você tem vários filmes, você tem várias séries, você tem vários livros, você tem vários associados, você tem vários alunos, você tem várias turmas. Então, na tabela é comum ser plural, tá? Então, é um padrão, é interessante e existe um cuidado. Quando a gente estiver na programação, eu vou citando alguns erros comuns que eu percebi de vocês, e aí eu vou corrigindo e vou explicando por que também. Tá? Mas isso já é o inicial, porque a gente vai começar hoje, né, já que eu parti na introdução aqui da atividade, falando dessa relação, e que não é nenhuma coincidência, entre as tabelas e as classes, porque essas classes, né, de livro, de associado, de filme, série, são classes que a gente chama de classe de dados. Né? Existem até alguns padrões na orientação a objeto para dar nomes para essas classes, que não é o caso da nossa disciplina aqui. Mas, enfim, elas são classes que, né, vocês perceberam, por exemplo, na classe filme, ela não tem algoritmo. Ela tem atributos, ela tem métodos get e set para serem acessados, né, e serem alterados, mas algoritmo mesmo é complexidade zero.
Por quê? Porque elas são classes feitas para representar dados. E uma vez que elas representam dados, aí sim se torna evidente e lógico que uma tabela seja muito próxima dela. Então, vocês lembram que no momento que vocês criaram a tabela, a classe filme, com o título do filme, duração, direção, você também tinha uma tabela exatamente igual com título do filme, direção e duração. Então, isso não é coincidência. Ah, nesse exemplo foi assim, mas no outro vai ser. Não, sempre vai ser assim. É um sistema, é orientado a objeto e tem acesso, tem banco de dados, o que 99% dos sistemas tem banco de dados. Sempre vai ter essa relação de pelo menos uma camada do sistema, né? Porque sistemas têm várias camadas, também algo, né, para futuro aí para quem for seguir o nível superior. Pelo menos uma camada, essa de dados, ela é exatamente igual ao banco de dados. Né? Por isso que eu também falava muito do cuidado, e vou reforçar durante a prática, né, parar de falar aqui, eu falava muito do cuidado de fazer o nome dos atributos parecidos, né? Por exemplo, eu via no filme, gênero, né? Criou a classe filme, aí tem o atributo lá, título, direção, duração, gênero do filme, né? Tava lá o atributo na classe gênero. Vou até escrever aqui, depois eu apago. Tem a classe filme. Ó, vejam, fiz classe com letra maiúscula, tá? Por favor. Aí aqui também, class, esse class, letra maiúscula. Aí vocês colocavam private, título do filme, private, string, direção, private, gênero. Beleza, 100%, né? Vou colocar só mais um aqui também, já vou citar um erro que vocês cometeram. Lançamento. Então, nem vou falar de métodos por enquanto. Então, até aqui está ok, uma classe filme com esses atributos. Aí, na hora de criar o banco, vocês foram lá para foram criar as tabelas, né? E aí, outra coisa que a gente vai reforçar também, que eu vi muito erro sobre isso. Vou montar o SQL. Essa variável SQL eu criei, não é, só para deixar claro que é um SQL. É óbvio que o nome podia ser qualquer coisa, e é óbvio também que vou dizer que era um objeto BD, que aquele exec que executa os código SQL, eu poderia fazer direto aqui, tá? Só que eu acho interessante que as coisas sejam, pelo menos enquanto a gente está aprendendo, elas sejam quebradas. Eu vou voltar aqui para o SQL. Seja feita parte a parte. Então tá aqui. Criando tabela filmes, minúsculo, tá? Tabela, esse que eu acho que eu não falei, mas tabela letra minúscula, no plural. E aqui os atributos. O ID que sempre vai ter, que é o integer, chave primária, primary key, direção, texto. Aí o que eu via muito? Gênero, filme. Aqui. E ano, lançamento. O nariz já está incomodando. Então, aí pergunto, né? Coloquem nos comentários. Não precisa, mas se quiser coloquem também. Quantos erros tem aqui nesse SQL? Sintaticamente, se a gente olhar para a sintaxe é o quê? Aquilo que o compilador identifica, né? Um ponto e vírgula, uma vírgula mais ou menos, uma falta de um parêntese, uma palavra reservada que está errada, tipo um create, isso aqui está errado, uma palavra-chave, né? Então isso aqui é um erro de sintaxe. Tem algum erro de sintaxe aqui? Até onde eu estou vendo, não. Tá? Perfeito. E de semântica, de significado? Erro não.
Mas aquilo que eu falei, né, ou que eu vim falando agora desde o início da atividade, da gente procurar manter um padrão entre o que é classe e o que é tabela. Primeiro que isso aqui não era para estar no mesmo arquivo, tá, pessoal? Que é só ilustrando. Então, eu tenho aqui, até esqueci o título, né? Então, tem o erro assim. Título, beleza, text. Tem um ID, que é um inteiro, beleza, título, texto, text. O direção, ok, string, texto. Aí, gênero, filme. Aqui eu chamei de gênero, aqui eu chamei de filme. Então, isso aqui é só um exemplo, mas eu vi muita coisa, muito errinho, entre aspas, semelhante a esse, fazendo diferente do que é, ou do que está na tabela, do que está na classe. Novamente, isso é um erro? Não é. Mas isso dificulta, isso confunde, e isso, aí eu falo com 100% de certeza, e isso potencializa futuros erros, porque na hora que vocês vão fazer uma consulta, vai fazer o SQL, aí já não lembra como é que você criou a tabela, você está vendo a classe ali, será que foi gênero? Será que foi gênero filme? Será que foi gênero underline filme? Não lembro. Aí gera um erro e reforço. Recebi muito erro assim. Então, para evitar, né, é bem nesse sentido. Não é que é um erro, mas é uma coisa que se você fizer, provavelmente vai ocasionar em erros. Então, para evitar esses erros, procura sempre, e não tem por que também não fazer, igual, gênero, gênero. Então aí não vai restar dúvida. Você vai olhar para a classe, você vai ter certeza. Não, eu sou uma pessoa que faz exatamente tabela igual ao tabela igual à classe. Então eu sei que vai estar gênero lá. E aí você evita problemas. Outra coisa bem comum, e aí, né, a gente vê isso de forma mais recorrente, nesse sentido aqui com palavras compostas, né? Na orientação objeto, a gente aprende esses padrões, e na programação de forma geral, que palavra composta, primeira letra minúscula, segunda maiúscula, juntas. Aí no banco a gente vê muito com underline, assim. Eu sou do tipo que eu já adotei esse padrão. Também, primeiro que eu acho melhor, talvez até tenha usado o underline em algum exercício, mas eu acho melhor assim, além de, mais uma vez, manter igual, né? Ano lançamento, ano lançamento. Aí não me resta dúvida na hora que eu for usar esse atributo lá numa consulta que a gente faz faz os for lá. Ah, quero pegar o ano do lançamento. Ano lançamento, ou é assim? Agora eu fiquei na dúvida. Não, eu não faço mais com underline, então eu tenho certeza que é assim. Então, mais uma vez, para evitar futuros erros. Ok? Então, vamos buscar sempre essa padronização. É muito possível que a gente não consiga ver, né, diante de tudo isso, mas existem alguns frameworks que são ferramentas que otimizam bastante o trabalho do programador, mas a gente só usa um framework quando a gente já domina a linguagem, que se a gente faz isso aqui exatamente igual, ele consegue antecipar alguns passos para a gente. Se faz uma consulta, ele já monta o objeto ali com os dados. Enfim, é coisa para futuro, nem sei se esse futuro vai chegar para nós. Até acredito que infelizmente não. Mas se a gente já aprende a fazer assim, futuramente quem for seguir na área vai perceber que isso vai trazer vantagens, tá? Não só essa vantagem momentânea que eu estou apresentando, mas vantagens que outras ferramentas trazem para a gente. Então, vamos aprender sim. E um outro e último erro, pelo menos que eu estou lembrando agora, é em relação a tipos, né? Aí é um cuidado maior ainda, porque aí esse sim que a chance de erro é gigantesca. Ano lançamento, é um ano, vou colocar inteiro. Então eu coloco inteiro aqui. Aí na tabela, sei lá por que, não, vou colocar string. Não façam isso, né? Tipos iguais. Se entende que o ano é interessante que seja inteiro, vai nos dois. Né? Se entende que não, string é suficiente, né? Mais para frente, aqui não, que eu acho que o SQLite nem tem tipo data, que eu me lembro, mas quando a gente tiver no MySQL, e eu esquecendo aqui sempre os cifrão, só um exemplo. Quando a gente tiver em outro banco, a gente vai para o tipo
tipos datas, que tem tipos bem mais interessantes. Mas, enfim, a questão é que manter também o padrão entre o tipo da classe e entre o tipo do banco de dados, tá? Então, muito cuidado com essa ligação entre não vou dizer entidades, né? Mas, enfim, essas duas camadas, né? A camada de dados da aplicação e o banco de dados propriamente dito, para a gente ter uma conversa interessante entre as duas e minimizar as chances de erro e facilitar a vida de vocês, né? Ah, professor, muita regrinha. Mas é uma regrinha que facilmente vocês se adaptam e é só para o bem, né? Não tem nada aqui que a gente está fazendo para complicar, vamos deixar mais difícil. Nunca vai ser essa ideia. Não, vamos facilitar, né? E num sistema, por mais que a gente esteja começando e fazendo sistemas pequenos, a gente sempre pensa no futuro dele, no quanto ele vai crescer, no quanto vai ser necessário modificar e atualizar ele e o quanto as pessoas vão estar mexendo nesse sistema. Então a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Ok? Tendo isso aqui, né, um pouco mais claro, acredito eu, aí vem a minha proposta dessa atividade, que eu não quero mais, a gente começar diferente, começar pelo banco de dados. Não é porque aí o banco a gente já vai, não a nível de SQL, mas de tabela, de modelagem. Eu acredito que vocês lembrem do modelo entidade relacionamento. Né? Nem tenho certeza que vocês viram, mas tenho quase certeza que sim, né? Porque é um modelo bem básico, né? É o primeiro modelo que a gente vê em banco de dados, para a gente identificar essas entidades, identificar os seus campos, né, que são os seus atributos da classe. Então a gente parte do banco para entender o sistema e depois a gente vai para a programação. Tá? Então a gente está fazendo um sentido diferente agora que, na verdade, na engenharia de software é bem comum, né, de pensar na modelagem então, e não sair direto da programação. O que eu fiz, então? Eu não sei que ferramenta vocês utilizaram, tem uma centena delas. O BR Modelo é uma que eu vejo que o pessoal usa bastante. Tem uma do MySQL, enfim. A gente não está aqui para conversar para eu saber o que vocês utilizaram. Mas essa Visual Paradigm é uma ferramenta antiga, né, bem famosa, gigantesca. Ela tem uma versão paga. E ela tem uma versão agora, sei lá de quanto tempo, online e free, que é bem simples, bonita, interessante, e não precisa ninguém ficar instalando nada. Na verdade, vocês não vão precisar utilizar isso, tá? A não sei que alguém queira. Não estou cobrando a parte do banco. É só para a gente poder, de uma forma visual e um pouco diferente, mudar como a gente fez nos exemplos anteriores. Então, na verdade, esse software ele faz diagrama de tudo que é tipo. Tá? Se vocês correrem aqui, não só da área da informática, mas tópicos da NASA, pedigree, enfim, acho que o que existe de gráfico no mundo dá para fazer com essa ferramenta. Mas o que a gente quer, na verdade, é o entity, relacionamento, diagrama, entity relationship diagram. Então, diagrama te dá relacionamento. Inclusive, ele tem vários exemplos aqui. Tem um exemplo de uma loja de livro online, tem um de aluguel de filme, de locadora, tem de hospital, sistema de inventário. Ó, tem até um de estudante aqui. Score de nota de estudante. Vamos até dar uma olhada aqui. A gente vai fazer do zero. Olha só de curioso. Como eu falei, vamos fazer uma aula diferente. Uma loja de álbum. Loja não. Álbum de foto online. Seguro de carro, de faculdade. Enfim, tem vários exemplos aqui. De estudante, já tem um estudante. Curso. Exame. Aqui é bem focado na nota mesmo. Mas o que a gente quer é fazer do zero. A gente não quer nada pronto, né? Acho que na ideia de fazer vídeos curtos, eu acho que eu vou interromper esse, né? E aí a gente volta no próximo para fazer a modelagem. Beleza? Até já!